Sejam bem-vindos ao podcast Fala Meu Doutor, um podcast de assuntos relevantes e pessoas interessantes. Hoje temos o prazer de receber a doutora Fabiane Gama. A doutora Fabiane é ginecologista, coordenadora nacional do programa de pós-graduação em ginecologia regenerativa. Seja muito bem-vinda, doutora Fabiane. Muito obrigada, eu agradeço o convite. Hoje vamos conversar sobre saúde feminina. Inicialmente, gostaria de pedir aos nossos telespectadores que já curtam e compartilhem o nosso canal. Com isso, a plataforma entende que nossos assuntos são realmente relevantes e com isso faz com que o nosso alcance aumente e possamos chegar a mais pessoas. Muito bem, doutora Fabiane. Como que a senhora se interessou por esta área? Me conte um pouco da sua história. Então, eu na faculdade mesmo, eu sempre fui eu sempre fui muito inquieta, assim, e sempre nunca aceitava muitas coisas, assim, no sentido de situações. Vamos supor, por exemplo, né, durante a faculdade, a gente sempre tratava as mulheres, e uma coisa que sempre me deixava intrigada, por que as mulheres acima dos 40 anos, ali menopausa, chegava um momento que nós não tínhamos muito o que fazer. Era aquele um tapinha nas costas e não tem o que fazer, a senhora está na menopausa e, infelizmente, esse é o tratamento, toma aqui o seu gelzinho e essa é a vida. Então, tem mulheres que começavam na menopausa com 40 anos, às vezes menopausa precoce, né? Depois, ou geralmente 50, e mulheres que vivem até os seus 90, quantos anos de menopausa? Então, aquilo me deixava muito inquieta, assim, e nunca aceitava muito um não, né? Por que não tenho que se resolver? E comecei a ir muito atrás, assim, até sempre gostei também muito de estética, quem me conhece sabe. Então, eu tinha uma briga interna, assim, entre ir para a área só da estética, né? Como que eu ia lidar com aquilo ali? Até acompanhei cirurgia plástica bastante tempo, durante a faculdade, então sempre fiquei muito na dúvida e sempre brigando com esses dois mundos, de estética, tratamento, né? Então, eu vou fazer ginecologia, o que eu amo, tratar a mulher, num geral, certo. E ali eu vou conseguir fazer outras especializações e tratar a mulher num geral, principalmente questão hormonal, a parte estética. Também pensei assim, cada vez está crescendo mais essa área e vai vir alguns tratamentos diferentes que vão mudar a visão da gente em relação ao tratamento da mulher. Não é possível. A mulher também mudou, né? A mulher de hoje não é a mesma de antigamente. E os anseios dessa mulher mudou também, né? Total. A mulher de hoje é uma mulher muito diferente da de antigamente, né? Até porque é uma mulher muito ativa, é uma mulher que muitas vezes tem filho mais tarde, porque tem que ter toda a carreira, né? Tem um período da carreira que é importante e acaba tendo filhos mais tarde. São mulheres que têm uma qualidade de vida, querem ter uma qualidade de vida boa até o final da vida, né? É uma visão diferente, né? E qualidade de vida em todos os sentidos, inclusive sexuais, claro. Né? E que sempre foi muito tabu. Muito tabu, né? Agora melhorou, né? Nossa, eu acho que assim, até a gente abordar esses assuntos, falar, né? Isso tem aberto a cabeça de tantas mulheres, deixando elas tão mais livres para a vida, para elas mesmo, né? Para o casal, e mesmo quem não tem um relacionamento. Então, isso me deixava muito inquieta. Quando eu terminei a faculdade, eu fui fazer a residência de ginecologia, e nisso eu já comecei a pesquisar sobre alguns cursos, o que tinha nessa área da parte estética, da parte regenerativa, que estava recém começando, muito no início. Então, isso foi em 2010. Em 2013, eu terminei a residência e nisso já estava vindo para o Brasil uma tecnologia, que eu já tinha feito um curso também dessa área. E, então, eu já estava assim, esperando. Então, por isso que eu sou uma das pioneiras nesses tratamentos da área regenerativa, né, no Brasil. Doutora Fabiane, antes de entrarmos no nosso tema propriamente dito, tenho que agradecer aos nossos
Patrocinadores. Inicialmente, agradecer o Laboratório Roger Pérez, há 90 anos prezando pela sua saúde. O Roger Pérez tem uma estrutura tecnológica e automatizada em exames bioquímicos e hematológicos, dessa forma garantindo agilidade, precisão e eficiência no resultado dos seus exames. Telefone 3225-4488. Agradecer também a Marco Investimentos, especialistas em credibilidade e confiança. Em parceria com a XP, eles desenvolvem uma assessoria muito especial, o modelo Marco de atendimento. Acesse marcoinvestimentos.com.br. Agradecer o nosso outro patrocinador, Dr. Jefferson Freitas, consultório odontológico. Dr. Jefferson é especialista em endodontia, ortodontia, próteses e implantes dentários. Atua tanto na parte funcional como na parte estética. Telefone 999-830444. Agradecer também a Up Imóveis, a imobiliária que mais cresce na região. São especialistas em vendas e locações. A UP possui 2 unidades no centro da cidade e uma loja no Parque Una, no prédio Una Makers. Entre em contato pelo 3307-0251 ou acesse uprealiza.com.br. Agradecer também o nosso novo patrocinador, CleanRad Clínica Radiológica, referência em confiança e tecnologia. A CleanRad realiza tomografias, ressonâncias e muitos outros exames de imagem. Garanta sua segurança nos cuidados com a saúde. Ligue 3225-2233 e agende seus exames. Pessoal, mais um disclaimer, o seguinte, eu sou médico, mas hoje estou aqui na condição de apenas entrevistador, buscando as respostas que interessam aos pacientes. Então a gente vai procurar usar uma linguagem mais coloquial e não uma linguagem técnica, para que seja acessível às pessoas aí em casa. Vamos lá então, doutora Fabiane. Me conte inicialmente o que é a menopausa e quando ela chega. Menopausa é, acho que, um dos momentos mais temidos da mulher, né? De muitas mulheres. E a que deixa mais dúvida. E que também é a mais difícil de tratar, né? Tanto pelo médico quanto pelo paciente. Então, é uma transição que, às vezes, muitas mulheres dizem assim, é porque eu não quero mais menstruar, não vejo a hora de chegar na menopausa. Quando chegou na menopausa, eu preferia menstruar. Não é só a menstruação que para, Não é. Então, é uma transição muito difícil. Tem mulheres que começam cedo, isso também tem um pouco a ver com história familiar. Tem mulheres que começam ali com seus 40 e poucos. Antes dos 40 é menopausa precoce, então realmente tem que ser tratada e investigada, né? Mas o mais comum é aquela transição ali de menopausa lá pelos seus 52, 50, 49. Mas a partir dos 40 anos, a mulher ela já começa a ter um declínio hormonal, né? Então, por isso é tão comum das mulheres perguntar. Eu estou assim numa fase, tenho 40 e poucos anos, eu menstruo, mas às vezes eu menstruo muito, mas eu estou numa fase que eu já estou mais cansada, eu não tenho tanto libido. É impressionante do que, a partir dos 40 anos, essa queda ela começa a ser muito... as mulheres começam a ter muita sintomatologia. Okay. E é uma transição difícil de ser tratada, porque depende de várias coisas, porque ela pode... sangrar normalmente, ela pode ovular normalmente, então ela pode engravidar. Então, ao mesmo tempo que tu quer tratar um período climatérico, ela também pode engravidar. Então, é uma fase difícil, mas que ela deve ser procurada, sim, quando começa qualquer alteração. E o que as mulheres sentem primeiro? A parte sexual, é a parte mais do ânimo mesmo para o dia a dia? O que vem primeiro? Principalmente, assim, a partir dos 40, e não é regra, né? Logicamente, como nada, mas esses 40 e poucos começa... Depende do que usa de contracepção, também isso tem influência de medicações, do momento da vida, do estresse, tudo, enfim. Elas começam a sentir, assim, mais desânimo, diminuição de libido. E esse período climatérico transicional também começa muito alteração de fluxo sanguíneo. Fluxo menstrual. Por exemplo, ou menstrua demais, né? Aí às vezes passa 2, 3 meses sem menstruar, aí menstrua muito, aí tem cólica, aí começa às vezes ter, nesse momento também, uma chance maior de ter adenomiose, de miomatose, que pode aumentar sangramento. Isso pela alteração hormonal também da mulher. Então, é uma fase transicional difícil, né? Mas que
tem muitos tratamentos. Tem alguma característica familiar na menopausa? A mãe teve uma menopausa precoce, isso influencia? Tem, influencia bastante, assim. Geralmente é bem comum das mulheres, a mãe que foi na menopausa precoce, as filhas também entrarem na menopausa precoce. Não tem uma causa assim muito específica, não tem como a gente saber, assim. E tem alguma coisa que essa mulher possa fazer? Tem algum hábito de vida que ela possa ter? Com certeza, porque o hábito de vida, alimentação, exercício, né? Suplementação, às vezes, muitas vezes, até com alimentos adequados ou com suplementos vitamínicos, ajudam muito a performance da mulher, ajudando ela, inclusive, a ter uma qualidade de sono melhor, que isso pode influenciar muito. Quando a mulher começa bem, início de menopausa, as principais características, calorões, um suor noturno, assim, geralmente, tá assim parada, daqui a pouco parece dar um calorão, parece que vai até vai desmaiar. Dificuldade para dormir, irritabilidade, né? Depois não sabe porque tá querendo botar o marido para fora. Os maridos às vezes estão reclamando. Olha, elas já chegam assim, ó, eu vou botar ele para fora. Depois da reposição, nossa, acho que ele pode ficar. Melhor o casamento. Melhor o casamento. Então, e a dificuldade para dormir é bem clássico, assim. A gente tem que pedir algum exame para essas mulheres? Existe algum exame laboratorial? Sim, existem exames laboratoriais, exames clínicos, né? A avaliação clínica da mulher também, porque nem sempre o laboratorial ele vai ser 100% fiel, né? Até porque vai depender muito, porque aquela mulher climatérica, ela oscila, mas ela está do jeito, ela vai ser mais mulher de fases do que antes. Eu não sei, eu sempre digo, eu não sei o que é pior, se é quando a gente está na fase... da menacne, que é realmente a mulher de fases, ou depois, que a gente oscila muito também. Então, não é fácil, né? Não é fácil. Então, a gente tem que tentar trabalhar isso da melhor maneira. Ter uma cabeça boa e saber que isso pode acontecer também é importante. Perfeito. Porque a gente não é fácil. Se a mulher já tem um monte de caraminholas na cabeça mais que os homens, imagina com toda essa alteração hormonal. Então, é uma coisa que eu converso muito assim com as minhas pacientes. E elas ficam mais deprimidas nesse período? Como é que muito. Inclusive, é uma procura muito grande da parte da psiquiatria nessa fase. Né? Ali na fase pré-menopausa e menopausa. O humor e a depressão. Fica deprimida, sem vontade de nada. E fica realmente uma coisa mais confusa, assim. Será que é hormonal? Será que é o período? Será que está depressiva? Mas a terapia hormonal, a falta, a diminuição hormonal, ela influencia demais nessa fase. Né? Não quer dizer que não tenha, realmente, às vezes são várias coisas que ocorrem. Doutora Fabiane, o que a gente pode oferecer de esperança para essas mulheres? Né? O que existe de opções? A senhora, eu sei que a senhora tem uma clínica muito boa aqui em Pelotas, né? Com todos esses, né? Todos os recursos possíveis. O que a gente, né, tem aqui em Pelotas para oferecer para essas mulheres? Não, assim, eu acho que o importante é essas mulheres saberem nesse período o que pode acontecer e procurarem seus ginecos, né? Ou conversar com o seu médico assistente. Em relação, assim, à minha clínica, a gente trabalha muito com a parte da mulher num todo, né? Claro, e muito com a parte funcional regenerativa, que hoje engloba inúmeros tratamentos, tanto funcionais quanto estéticos, né? Na parte íntima. Então, lá na minha clínica eu tenho uma fisioterapeuta pélvica, tenho uma sexóloga, uma médica ginecologista sexóloga. Eu acho que tem todo um complemento, tem gineco, obstetra, né, cirurgião. Então, a gente tem todo um complemento assim, de atender a mulher num todo. E acho que é importante avaliar assim, com o seu gineco essas alterações que ocorrem e quando o melhor momento de tratar, porque esse período... esse teu time certo, né? Saber quando começar a tratar essas alterações hormonais, até para a mulher não perder aquele tempo que a gente chama de janela de oportunidade, né? Que é o início da menopausa, já começar o tratamento. O que se oferece de tratamento para essa mulher? Então, hoje tem milhões de tratamentos, né? Com terapias hormonais, tem que ser avaliada a paciente desde que ela não tenha, né, nenhuma contraindicação para o uso dos métodos, dos tratamentos, né? Certo, enfim, certo. Que vai ser avaliada cada caso. Em relação a alterações íntimas, né, ginecológicas da parte vagina e vulva, com a queda hormonal,
um dos órgãos mais afetados é o sistema geniturinário, né? Mais afetados. As mulheres começam muito em seguida da menopausa a começar a ter ressecamento, dor na relação, perda de urina, e muitas vezes pelo hipoestrogenismo só, a perda de urina, né? O que leva o hipoestrogenismo aos órgãos adjacentes, a musculatura, tudo, também a perder o seu tônus, também a ter mais flacidez, e piorar também a questão urinária, a questão de perda de urina. Então, é um complemento, não é só falta de hormônio, não é só falta de hormônio, não. A falta de hormônio, ela vai ser em diversos locais da pelve, que levam, então, esse complemento que faz a paciente, então, a ter dor, ressecamento, perda de urina. E de tratamento local para essas queixas de ressecamento vaginal, dor na hora da relação sexual, o que tem de novidade? Então, hoje, assim, eu diria assim, um dos tratamentos mais eficazes na nossa área são os tratamentos a laser. Eu trabalho com laser de CO2, tem diversas tecnologias no mercado. Uma das tecnologias que mais tem resultado, assim, até pelos meus anos de experiência, é o laser de CO2. Então, o laser, ele faz o quê? Ele faz uma ação térmica no tecido da vagina, que faz estimular a produção de colágeno, aumentando a vascularização local. Isso faz, resumindo, isso faz com que o tratamento ele faça a ação que o hormônio fazia no tecido da vagina, sem ser hormônio e sem contraindicações. São raras as contraindicações, porque ele é um tratamento local, de uma ação de 4 milímetros no tecido. E são muitas sessões? Como é que tem que ser? Não, são 3 sessões, com aplicação uma a cada 30 dias. A mulher ela volta a ter lubrificação, elasticidade, melhora muitas vezes a sensibilidade. Eu não digo que melhora a libido, porque o libido ele é multifatorial, mas melhora a sensibilidade, porque o clitóris na menopausa murcha. Assim como todo órgão está falta diminuição da vascularização e lubrificação, o clitóris também. Então, esses tratamentos, eles fazem esta melhora importante desta região, resgatando, recuperando. E não só, e o que eu falo muito, assim, não deixar chegar, né? Então, o quanto antes procurar atendimento ou procurar alguns tratamentos que possam ajudar, inclusive a relação sexual, ela é um tratamento. Porque se a mulher fica sem ter relações sexuais, todo órgão parado, claro, fica atrofiado. Então, não é só só o colágeno, não é só a falta do hormônio, né? Pensa que a vagina, ela é um nome esquisito falar, mas ela é um cano, né? Um cano. Se a gente perde a elasticidade daquele cano, é difícil. Então, começa a ter muita dor. Então, os tratamentos, até a própria relação sexual é um tratamento. E mulheres que não têm relação sexual, inclusive, eu oriento a dilatadores. Porque o dilatador, ele vai fazer com que essa musculatura não fique atrofiada. Então, o tratamento ele não é uma medida, né? A paciente ela tem que ser vista e são várias medidas normalmente que são implementadas. Claro, e depende de cada paciente. Mas, assim, o mais comum, então, é o tratamento com laser, que tem um nome bem conhecido, que é o Mona Lisa Touch, que é um nome comercial da tecnologia. Certo. Né? E a aplicação é totalmente indolor, intravaginal, não tem dor nenhuma. O paciente tem uma sensibilidade da parte externa, que a gente coloca anestésico tópico, ambulatorial, consultório, 15 minutinhos, né, bem rapidinho de fazer, super tranquilo, uma sessão por mês, 3 aplicações. E depois ela tem que fazer alguma manutenção? Uma vez por ano, mas não é que ele perca o efeito, é que a gente segue envelhecendo. Claro. Né? Então, eu percebi muito, assim, até na época da pandemia. Então, eu tenho pacientes minhas que me acompanham já há 10 anos, que vem todo ano fazendo a sua aplicação de manutenção. E na pandemia, algumas pacientes ficaram sem vir durante 2 anos. E quando voltaram, recém estava começando, assim, com mais um desconforto de novo. Então não é que ele tenha durabilidade, é que a gente segue envelhecendo. Né? Perfeito. Né? E além do laser, o que mais que a gente tem para oferecer para essas mulheres com essas queixas? Hoje tem muitos tratamentos. Então, assim, eu trabalho lá na clínica, também tem o campo eletromagnético, que é uma poltrona, é uma cadeira, que a mulher senta e ela emite, é como se ela fizesse
contração do assoalho pélvico. Ela vai trabalhar aquela musculatura. A mulher senta de roupa, inclusive homens também é indicado. É uma indicação, eu sempre digo, substitui a fisioterapeuta? Não. Tanto que eu tenho uma fisioterapeuta comigo lá e a gente trabalha em conjunto. Ele é mais um trabalho, é mais um complemento, porque tem musculaturas da nossa pelve que, por mais exercício corretamente que tu faça, com o fisioterapeuta, direitinho, tem musculaturas que não pegam adequadamente. Então, esse campo eletromagnético, ele trabalha todo o assoalho pélvico, para incontinência urinária, de urgência, de esforço, dor pélvica, depende do caso, mas dor de períneo, pacientes que têm vaginismo, uma contratura muito importante. Isso é uma queixa que às vezes é difícil de tratar, né? O vaginismo, a dor pélvica crônica, não é fácil. Muito, muito. Claro que tem que saber a causa, né? Mas o vaginismo, a associação do campo eletromagnético com a toxina botulínica, isso muitas mulheres não sabem. Que literalmente o Botox na pepeca. É o Botox na pepeca. O resultado é bom, doutora Fabiane? Que não é para estética, é funcional. Então, eu faço muito. Como é que esse Botox age? Me explica para o nosso telespectador. A toxina botulínica, ela relaxa o músculo que a gente aplica a ela. Certo. Né? Então, a gente já sabe que a gente tem, além de ele poder ajudar em algumas terminações nervosas de dor, ele relaxa a musculatura. Então, aquelas pacientes que têm uma contratura no introito da vagina, seja vaginismo de primeiro grau, que é uma paciente, geralmente, que nunca conseguiu ter penetração, uma paciente mais jovem, ou que teve algum trauma quando nova, essas pacientes a gente chama de vaginismo primário. Certo. O vaginismo secundário, ele é o mais comum, só que as mulheres não se dão conta. O vaginismo secundário, a dor, ou seja, entrou na menopausa, que é o mais clássico, tá? Entrou na menopausa, começou com ressecamento. Aí começa a fazer fissuras na entradinha da vagina. Aí já não tá querendo ter relação. Aí já começa a postergar a relação. Cada vez tem menos relação. Cada vez menos. Quando tem, machuca e dói e corta. Por quê? Toda vez que vai ter, tem medo, aperta. É um músculo, aperta. Aí, na penetração, acaba entrando com mais força. Por causa da dor, por causa dessa contração involuntária. Corta mais. Corta mais. Então, é uma roda viva, né? E a aplicação da toxina nessa região, ela relaxa. Então, a mulher consegue ter uma relação com menos dor, porque não se contrai. E, geralmente, eu associo ao tratamento do laser, porque se a mulher está ressecada ou está com fissuras, né, tem que tratar a pele também. Não adianta tu relaxar o músculo se a pele está machucada. E geralmente ela não precisa ficar fazendo. Ela faz uma vez, porque a tua memória da dor passa. É que nem o pé amputado. Tirou o pé, ficou pensando no pé. Claro. Né? Passa um tempo que tu esquece. E da vagina igual. Então, a gente associa... E ela consegue voltar para a vida normal de relações, e aí... Nem lembra mais. Isso foi uma técnica que eu desenvolvi. Eu e uma colega minha, nós desenvolvemos com a nossa demanda, isso já tem alguns anos. Então, com a nossa demanda de pacientes, a gente começou a associar isso, que as pacientes faziam vaginismo secundário à dor, e a gente começou a associar e a gente desenvolveu a técnica do laser com a toxina. Perfeito. Doutora Fabiane, e conte outro assunto que as telespectadoras querem saber, né? A ninfoplastia, né? Eu sei que a senhora é uma expert nessa área. O que é isso? Só para mim terminar sobre o outro assunto. Perfeito. Mulheres também com frouxidão, né, de partos, com flatos vaginais, com flacidez vaginal, também esses tratamentos eles resolvem muito. Porque eles vão trabalhar, vamos supor, o campo magnético trabalha a musculatura, né, ao redor. O laser trabalha todo o canal da vagina. Então, as mulheres melhoram muito porque melhoram a força de contração do canal vaginal. Então, não só as que estão justas, mas as que se sentem largas, o tratamento ele é muito eficaz, porque tu trabalha todo o canal, né? Todo o canal e todo o assoalho pélvico. Tá? E pacientes oncológicas, que a gente acabou não... Interessante não falar sobre isso. Interessante. Exatamente. A gente sabe que é um período difícil, né? Tu teve um câncer, ou retal, ou de mama, que é hormônio dependente, ou retal, que tem que fazer bracterapia, retal, né? É um período muito difícil. Quando passou esse período, é importante as mulheres estarem atentas que o ressecamento vaginal ele vai ser muito importante. Ele vai ser
muito intenso. E quando elas se derem conta disso, muitas vezes não conseguem mais ter relação. Principalmente por radioterapia retal. Mesmo que seja retal, a paciente faz fibrose de canal vaginal. É muito perto, né? É. E às vezes entra na menopausa pelo efeito da químio. Né? Então, aí a menopausa abrupta pelo efeito da químio leva a um ressecamento abrupto, em questão de meses. E a própria situação deixa mais deprimida, é um conjunto de fatores. É um conjunto. E as mulheres com câncer de mama que estão fazendo tratamento antiestrogênico, então mais ainda. Porque em 2 meses o tecido da vagina ele já está bem comprometido. Né? Então, essas pacientes que não podem usar hormônios, né, elas são as maiores candidatas para as tecnologias. E essa mudança é rápida mesmo nesses casos? Principalmente se está usando antiestrogênico. Antiestrogênico, então, é muito. E eu tenho pacientes de 40 anos, 30 e poucos anos em tratamento, né, oncológico. Então, essas mulheres, é claro que a gente entende o período, mas é importante saber, porque se procurar atendimento quanto antes, tu consegue recuperar, eu diria, quase 100%. Ela vai conseguir manter a vida sexual dela. Exatamente. Agora, muito tardiamente, a mucosa ela fica tão fina que ela faz também um pouco de fibrose junto. E aí a recuperação melhora, tu consegue recuperar bastante, mas não como poderia ter feito. Tá? Então, importante a gente falar isso. Em relação à ninfoplastia, que as nossas telespectadoras, várias com certeza, querem saber, e a senhora é uma expert no assunto. Nos explica o que é a ninfoplastia. Então, a ninfoplastia ou a labioplastia é a redução da pelezinha que está em excesso do pequeno lábio. Tá? Então, o pequeno lábio vaginal. Isso é uma queixa comum das mulheres? Muito comum. Mas muito comum mesmo. O que eu sempre falo? Quem tem o pequeno lábio grande tem que tirar? Não, né? Cada um tem a sua vagina, cada um tem a sua vulva, cada um tem... cada um é de um jeito, cada mulher é de um jeito. Existem vários modelos, eu ainda digo, boto na tela do meu computador todos os modelos que tem. Eu disse assim, cada um tem o seu. Agora, o que hoje é legal é a gente ter recursos para tratar aquelas que se incomodam muito com isso. Por exemplo, os pequenos lábios, quando eles estão em excesso, eles acabam... a paciente não consegue usar calcinha de renda. Na relação sexual, o pequeno lábio entra junto, né? Tem que estar puxando. Muitas vezes não consegue andar de bicicleta porque machuca. Se é muito magrinha, vai colocar um biquíni, fica aparente, ou uma roupa fica aparente. Então, isso é muito comum. Tem meninas que têm o pequeno lábio tão grande que faz úlcera na pontinha. Então, tem inúmeros casos, né? Quem não sente nada e não se incomoda, não tem porquê. É uma questão, assim, de cada um. Não existe a pepeca perfeita, né? Nem a ideal. Claro. Nem a ideal. Existe a que a gente se sente bem. Até porque tem muitas mulheres que sentem prazer, inclusive, nos seus pequenos lábios grandes. Né? Claro. Então, sentem... Não, né? Vai de cada um. Mas a procura ela é bem grande assim, em relação a isso, porque elas sentem uma liberdade, inclusive sexual, quando diminui os pequenos lábios. Tem algumas que ficam inibidas com aspecto? Muitíssimo. Inibidas com aspecto, inibidas para sexo oral. Né? E quando percebe a mudança que ocorre depois, que faz, tem mulheres até que, assim, de repente, até por uma... higiene um pouquinho mais de dificuldade, pode fazer mais candidias de repetição, ficar mais abafado. Acontece também, né? Não é comum, né? Porque tudo tem um porquê, né? A gente tem um pequeno lábio maiorzinho porque tem um objetivo. Mas essa cirurgia, e hoje a tecnologia que favorece... que essa cirurgia já existia, né? A gente já fazia. Mas não era tão comum, né? Exato, porque nós só tínhamos como? Bloco cirúrgico. Vai pro bloco, tem toda aquela exposição que a mulher já tem dificuldade, né? Aí tu vai fazer uma cirurgia, a recuperação é muito mais difícil quando a gente faz com bisturi frio, ou com tesoura, porque incha muito, edemacia muito, fica quase 30 dias em recuperação, dificuldade de botar calça. Dói muito? Então, aí, hoje o que a gente tem para fazer é com laser. O laser, ele é feito ambulatorial
com um mínimo de anestesia local, porque essa é feita só onde se corta. O laser, eu posso, na verdade, eu só tiro o excesso e o resto a gente vai vaporizando, como se a gente fosse vaporizando, ele vai esculpindo. É bem como vai esculpindo. E ao mesmo tempo que ele vai diminuindo, retraindo, ele vai cauterizando. Então, é um mínimo de sangramento também. A anestesia local, assim, olha, às vezes é 3, 4 ml que eu utilizo, né? Bem pouquinho, menos até. A recuperação é muito mais rápida, porque o laser ele já estimula um processo de cicatrização. O edema, quase nada. No pós-imediato, o paciente tem um pouquinho de dor, tá? Um pouquinho de desconforto. Eu sempre oriento que naquele dia do procedimento, a paciente tem que ir para casa fazer gelo, porque o próprio caminhar e inchar é o que pode doer. Caso contrário, a grande maioria das pacientes... Não leva a ponto nenhum. Vai ponto. Porque quando a gente ou vaporiza ou a gente corta, o pequeno lábio, ele é como se ele abrisse 2 ladinhos. Certo. Então, para ficar bonito e bem cicatrizado, então tem que dar pontos intradérmicos, que eles são absorvíveis, vão caindo, né? Eu faço também associação com a minha físio, com a Júlia Braga, que trabalha com a gente. Ela faz um laser de baixa potência, que é um laser de cicatrização, igual que se faz para a cicatrização de fissuras em mamilo. Então, no pós-imediato, a gente já utiliza esse laser. A paciente segue 2 dias ainda fazendo. Então, edema, quase nada. A recuperação rapidíssima. Eu tive paciente que já fez academia até no 2º dia, que não é recomendado. Mas algumas orientações são precisas, até porque se edemacia e abre os pontos, a recuperação ela não vai ser tão boa. Claro. Mas relação sexual, uns 20 a 30 dias, né? Porque vai ficar sensível, né? Normal. E academia por uns 15 dias, principalmente bicicleta ali também, não dá para fazer logo após a cirurgia. De resto, a paciente vive vida normal. Doutora Fabiane, e que outros procedimentos existem, né, de estética íntima feminina? Hoje, sim, eu sempre digo, tudo que se faz no rosto se faz na pepeca. Tudo. Tudo. Vai depender do qual é o nosso objetivo. E os resultados são bons? São excelentes, são perfeitos. Ainda mais que é uma área que não tem muita contraindicação e muito risco, quase nada, né? Principalmente grandes lábios, pequenos lábios. Então, outra procura muito grande é a flacidez dos grandes lábios. A flacidez dos grandes lábios, ela começa dos grandes e dos pequenos. E um outro ponto bem legal, a partir dos 40, ou seja, a mulher a partir dos 40... Começa o problema. Começa a queda livre. Por isso que tem hoje as 40 a mais, né? Então, não adianta. Então, a partir dos 40, as mulheres elas começam a ter mais flacidez por diminuir colágeno. Então, os grandes lábios, eles ficam mais flácidos. Eles ficando mais flácidos com menos gordura, o pequeno aparece mais. E ele, por si só, ainda ele cai. Fica mais flácido ainda. Então, é comum nessa fase, as mulheres, de uma hora para outra, eu acho que eu tô com meu pequeno lábio grande. Ela começa a ficar incomodada com aquilo. Mas na verdade é que tudo é um conjunto, é o conjunto da obra. Então, hoje, milhões de tratamentos. Ultrassom microfocado que se faz em rosto, a gente faz na vulva. Bioestimuladores, preenchedores, fios de PDO, que a gente trata também, várias situações. O laser, clareamento com tecnologia, clareamento com peeling. É comum de fazer o clareamento? Muito comum. Só que o clareamento é difícil. Ele é igual um melasma. Se não ficar cuidando, ele volta. E, às vezes, por causa que é uma área de muito atrito, né? Mas clareia monte. Mas aquela pepeca rosinha não vai ter. Se não tem, ela não vai chegar na pepeca rosinha. Eu sempre tento comparar, sempre tento falar para o paciente, não vai ser mais clarinho que o mamilo, né? Então, porque geralmente são áreas... Vai ficar com uma cor parecida. Vai ficar parecida, E é uma área de atrito e depende de muitos fatores, né? De hábitos de vida, obesidade, resistência insulínica, a roupa que usa, enfim, milhões de coisas. E hoje nós estamos numa era de muitos tratamentos hormonais androgênicos, né? Para melhora do corpo, melhora do libido, ou alguns tratamentos de endometriose, enfim.
Dependendo do hormônio, mesmo às vezes com uma dose mais baixa, ele faz o quê? Ele diminui a gordura, né? Muitos tratamentos androgênicos, normal, né? Por ele diminuir a gordura, um dos é clássico. O grande lábio murcha, porque a gordurinha do grande lábio se vai. Que era para ficar, ela não fica. E aí ela começa a achar que não tá bem. Exatamente. Aí ela começa, ai, minha vulva mudou. A vulva fica mais escura com os hormônios. O pequeno lábio, ele fica mais engurgitado. Porque isso, um dos motivos também, porque o hormônio androgênico melhora muito o libido, né? Então, a mulher fica mais vascularizada essa região, muito mais. Clitóris pode aumentar um pouquinho. O pequeno lábio fica mais gordinho, mais projetado. E o grande lábio, que era para tapar os pequenos, Ele murcha. murcha. Então, é normal. Eu tenho uma coisa que eu sempre brinco. Eu olhar a vulva da paciente, eu já sei o hormônio que ela usa e eu já sei a idade que ela tem. Fantástico. Muito bom. Doutora Fabiane, outra pergunta recorrente das pacientes é o seguinte: não chegar ao orgasmo. Existe algum tratamento que pode se oferecer a esta mulher para que ela possa voltar a ter orgasmo ou que tenha orgasmo pela primeira vez? Muitos, muitos. O orgasmo, ele tem muitos fatores que podem interferir. O principal fator é o que está acima do nosso pescoço, que é a maldita da cabeça das mulheres. Né? E isso é uma das coisas. Porque mulher, qualquer coisa, deu, tranca tudo, acabou. Não quer nem saber, não vou nem tentar. Né? Mulher é assim. É diferente do homem. Tá? A mulher pensa com a cabeça de cima, literalmente. Não é uma frase, né, que a gente fala, que é uma brincadeira, mas isso é realmente muito importante. Principal psicológico. Total. Outra coisa, idade e período hormonal. Não tem como a gente comparar uma menopausa numa paciente na MENAC e uma paciente jovenzinha. Não tem A facilidade para o orgasmo muda. Muda, né? Muda, com certeza. Outros fatores também, esse descobrir. Nunca teve, talvez ela não tenha se descoberto, ela não tenha conhecido a sua anatomia adequadamente e não sabe pontos adequados para isso. E isso a gente tem também a doutora Kim, que ela é gineco e faz terapia sexual, ela trabalha excelente, assim, é um tratamento perfeito, assim, que ela faz. O que ela trabalha com a paciente? O se tocar, o ver, como que tu deve fazer, ensina a se masturbar, porque a mulher tem esse tabu. Às vezes não se conhece o suficiente. Deus o livre. Quando entra, então, quando tem um pouquinho de dificuldade, então bloqueia. Então, tem muitas coisas. O hormônio ajuda? Com certeza que ajuda. É, talvez, um dos pontos fundamentais. Mas depende do período, né? Uma paciente jovem, com 20, 30 anos, dizer que não tem libido ou que não teve orgasmo, talvez seja muito mais questão psicológica e de se conhecer do que hormonal. Então, depende muito da fase. E da mulher na menopausa, é aquilo que eu tinha falado antes, o clitóris ele fica murcho, sem vascularização, com tudo murcho, tudo murcha, tudo cai. Então, é normal, elas sentem prazer, elas sentem desejo e não conseguem chegar ao orgasmo. Outra pergunta, a vida sexual antigamente para as mulheres acabava mais cedo, né? Hoje as mulheres querem por mais tempo ter uma vida sexual satisfatória. Isso é presente no consultório? Como é que a senhora vê isso? Muito, isso é muito questão de cultura, né? Antigamente. Eu falo uma coisa, eu sempre conto essa história. Eu adoro contar uma história, né? É bom. Histórias são bom. Ilustra. Eu adoro contar história. Eu sempre conto uma história. Eu era muito novinha, meus avós moravam para fora. E eu ia sempre passar meus fins de semana com a minha avó. E a avó era muito desbocada, meu avô, sério. Aí eu sei lá, eu devia ter uns 9, 10 anos. Eu disse, mas vó, por que tu dorme na cama separada do vô? Eu não entendo isso. E ela assim, mas minha filha não entra mais. Quer que eu faça o quê? Já tinha encerrado. Gente, não entra mais. Já tive meus filhos, não entra mais. Eu fiquei com aquilo, não entra mais. Pensando. Que é isso? Eu tinha vergonha de perguntar para minha mãe que era não entra mais. Fiquei com aquilo matutando. Olha, nunca mais eu me esqueci.
Hoje eu entendo. Então, além de uma cultura diferente, né? E uma outra coisa que eu gosto de contar, assim, falo com minhas pacientes, na Idade Média, o que acontecia? A palavra útero, né, vem de uma palavra histeria. O que acontecia com as mulheres? Elas ficavam histéricas no período menstrual e no período ovulatório. Mas naquela época não se sabia o que era. Então, existiam para vender, né, não sei como era, mas existiam vibradores para as mulheres usarem. E aí, ao usar aqueles vibradores, elas acalmavam a histeria. Aí, por que hoje elas têm medo de usar o vibrador? Se na idade antiga, que nem se sabia para que é, só que aquilo ali acalmava. Podia. Por que agora não? E qual o melhor período do ciclo que ela vai ter, ela vai estar melhor para ter relação? Então, depende se usa método contraceptivo ou não, né? Mas, geralmente, a mulher tem mais desejo sexual no período ovulatório, né? Então, muito mais. Isso é uma questão fisiológica até, né? Sim, claro. Então, é uma questão fisiológica. Da natureza. Da natureza, né? Claro. Da natureza. Então, é muito comum. A mulher tem muito nesse período ovulatório, é o período que a mulher tem mais desejo. Depende se usa método contraceptivo ou não. Enfim, depende de muitas coisas, né? Mas eu sempre falo isso. Então, essa cultura mudou muito, a cabeça da mulher mudou muito. Hoje elas querem ter prazer, que antes elas não se permitiam. Eu digo a grande maioria. Não havia uma preocupação com o prazer da mulher, só do homem, né? Só do homem. E se tu tinha prazer, é porque alguma coisa errada tinha. Não. Eu adoro falar sobre esse assunto, porque eu acho assim, que como a gente ganhou uma liberdade pessoal de cada um. E aí, se eu vou juntar tudo que eu vejo de relato das pacientes, eu já podia escrever um livro. E eu adoro. Eu fico conversando com as pacientes, porque eu fico pensando, por que a gente pensa isso, né? Por quê? Né? Então, sabe que acho que a Maiara ou a Maraísa fez uma labioplastia e saiu na mídia, muito na mídia, que ela se sentiu mais livre. Estava mais segura com a aparência. Exatamente. E parece mentira, mas a gente vem de uma geração que é difícil, assim, né? Eu acho que hoje os jovens estão com uma cabeça melhor. Os jovens, né? Assim, os adolescentes. Os adolescentes. Eu sou jovem. Isso aí. Mas os adolescentes, eles têm uma cabeça muito mais aberta do que a gente. Mas a gente tinha uma coisa, assim, que era um tabu, um medo, e era aquilo ali, tá. Com essa sensação de liberdade, ainda mais de se sentir mais confiante, às vezes, em tirar um pequeno lábio, ela se escondia, nem sabia ela, que ela se escondia atrás daquilo ali. E dificultava, muitas vezes, ter um sexo mais liberto. Mais relaxada. Mais relaxada. Sempre o que vai pensar, o que não sei o quê. Ainda mais se, às vezes, tu não tem um parceiro fixo. Aí, pior ainda, né? Porque aí, toda vez é uma coisa, é um medo diferente. Um novo conhecer. E vou te dizer, assim, ó, eu sempre falo também, é muito mais da mulher do que do homem. Porque o homem, na grande maioria das vezes, ele não dá bola para isso. Não dá bola se o pequeno lábio é grande. Eu acredito que não. Não, ele não dá... Porque escurecimento, então, o homem nem quer saber, entendeu? A grande maioria, né? Já tem relato de pacientes dizendo o contrário. Sim. Mas é dela. A autoestima dela. E isso é importante. Porque isso vai afetar demais na hora. Pode dizer que não, mas na hora vai afetar. Se aquilo ali incomoda, né? Claro. Mas a grande maioria dos homens não se preocupam com isso. Muito bem, doutora Fabiane. É um prazer tê-la aqui conosco. Gostaria que a senhora desse uma mensagem para os nossos telespectadores e, além disso, como que eles podem lhe encontrar? Quais são as suas mídias sociais? Qual o telefone do seu consultório? Nos fale isso. Então, a minha clínica é a Life Clínica Médica, fica no Euro Smart Office, que é em frente ao shopping, mais ou menos, né, para identificarem. As minhas redes sociais é a doutora Fabiane Gama, tá? E
E uma mensagem que eu quero deixar assim, ó. A mulher, ela tem o direito em se sentir feliz, se sentir bem consigo mesmo e procurar falar. A mulher, quando fala, ela se alivia. Então, em falar as suas dores, ou para o seu médico assistente, ou conversar com o seu parceiro sobre alguma coisa. Olha, muitas vezes o homem também não consegue entender, não é que ele não queira, não consegue entender porque de uma hora para outra ela começou a ter dor. Né? Então, o conversar com o seu parceiro, ele é fundamental. Né? Ou com a sua família, ou com o seu médico assistente, sobre as coisas que estão acontecendo e saber que muitas delas são normais. Perfeito, doutora Fabiane. Eu sou Henrique Zackson, médico urologista. Hoje tivemos mais um episódio do Fala Meu Doutor. Infelizmente, hoje não tivemos o meu querido colega Roberto Robaldo, que por motivo de força maior não pôde estar conosco. Quero agradecer a atenção de vocês e lembrá-los, curtam e compartilhem os nossos vídeos. Isso vai ajudar com que a gente chegue em mais pessoas. Sempre, todas as terças-feiras, às 19 horas, principalmente no YouTube. Esperamos vocês. Muito obrigado, doutora Fabiane. Eu que agradeço. Boa noite a todos.